suas famílias, ela era cidade incendiada, irmãos. Era um cenário onde os amalequitas tinham invadido, um cenário onde as famílias foram levadas cativas, filhos, filhas, mulheres, todos foram levados cativos. O texto aí, até o verso de número 6, vai falar de choro, vai falar de angústia. Festa. O inimigo destruiu completamente, incendiou a cidade, levou os despojos, levou as mulheres, levou os filhos. Eles tinham o costume de vender como escravos. Então não mataram ninguém, porque eles tinham fins lucrativos com aquelas pessoas. A guerra que eles implementaram contra aquela cidade destruiu completamente. Imagina você voltando para casa e se deparar com a sua casa nesse estado. Imagina você ver esse cenário atingindo a sua família, os seus filhos, a sua esposa. O inimigo estava em completa festa. Verso de número 16 diz aí: eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região. Olha como é que eles estavam: comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos judeus e da terra de Judá. Só um parêntese aqui, né? Às vezes nós acreditamos que o inimigo só vai atingir lá fora. Irmãos, o inimigo, ele pode encontrar brecha também nas nossas vidas e na igreja. Porque o texto que lemos aqui diz que eles conseguiram grandes despojos entre os filisteus, os estrangeiros, mas também na terra de Judá, que era o povo escolhido. Então isso para nós já nos leva ao quê? A um sinal de alerta. Então nós lembramos que, como lemos aqui, ao terceiro dia parecia que estava tudo acabado, parecia que era o fim. Eles estavam voltando daquele campo de batalha onde não precisaram combater, e no terceiro dia de viagem eles viram que parecia que estava tudo perdido, tudo acabado. Talvez isso já te lembre alguma coisa, né? Nós sabemos que os planos do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa salvação, parecia que havia se cumprido, né, o terceiro dia, porque crucificaram a Jesus, porque sepultaram o nosso Senhor. Mas a palavra de Deus diz que, como parecia que estava tudo acabado, o inimigo estava em festa. Olha aí, os planos de Deus, eles não vão se cumprir, diz o texto sagrado, e nós sabemos que ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Quando parecia que estava tudo perdido, tudo acabado, tudo destruído, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Você pode dizer amém? Aleluia! Assim, Davi estava abatido, irmãos. Ele estava triste, mas ele reviveu. Era como se Davi estivesse revivendo aqui. O texto diz que ele se reanimou. A expressão quer dizer que ele se fortaleceu. É como se ele ganhasse vida, porque você imagina chegar e não ver mais seus filhos, sua esposa, cidade destruída, todos foram levados cativos. E um parênteses, os amalequitas, eles eram nômades. Então era difícil saber até para onde eles iam, porque eles ficavam peregrinando pelo deserto. Eram andarilhos. Imagina o sentimento no coração de um pai. Imagine o sentimento no coração desses homens. O texto vai dizer que eles estavam profundamente amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi estava assim, seus homens estavam assim, mas algo mudou a sorte de todos aqueles guerreiros, de todos aqueles homens. Aqui estavam só os pais, porque as mulheres haviam sido levadas, os filhos, as filhas, tudo, eram os pais, eram os homens que estavam aqui amargurados, gemendo, sofrendo pela sua família. E algo mudou completamente aqui, quando diz o texto que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Aquela tristeza, aquele abatimento, aquela amargura, aquele choro encontrou um fim. Irmãos, nós precisamos aprender com essa palavra, que nos momentos de maior aflição dentro da nossa casa, estamos falando aqui de família,
porque eles não estavam amargurados porque o gado foi levado, porque os bens foram levados, as casas queimadas. Eles estavam, o texto diz exatamente isso, e o texto não está aqui colocado à toa. Ele tem um propósito de nos fazer ver o quanto é importante a nossa casa, a nossa família, o relacionamento entre pai e filho. O texto vai dizer que eles estavam profundamente amargurados ao ponto de querer apedrejar o próprio Davi. Aprenda uma coisa: quando há frustrações dentro da nossa casa, na nossa família, na maioria das vezes nós queremos culpar alguém. E o povo aqui estava querendo culpar alguém. Todos foram à guerra. Não houve aqui alguém que falasse, pelo menos no texto, não, vamos deixar alguns homens para cuidar dos nossos filhos e filhas. O texto não fala isso. Todos foram à guerra. Mas na hora de culpar, culparam um só, culparam Davi. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria casa. Não dá para jogar a culpa no professor da escola, não dá para jogar a culpa no pastor, não dá para jogar a culpa no presidente, no político, no parente. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria família. Então aqui é uma grande lição, porque eles queriam já culpar a Davi, culpar alguém. Mas Davi, então, diante da sua própria dor pessoal e diante daquela acusação, daquela afronta de todos os seus homens, ele busca um local para se reanimar, para reviver, para encontrar apoio, para encontrar ajuda, e esse lugar se chama o Senhor, seu Deus. Quando você estiver em aflição dentro da sua casa, precisando de socorro, é lá, é a Ele que nós devemos pedir e buscar. Porque, irmãos, quando isso acontece, nós vamos ver aqui, que algo vai mudar completamente. Então, esse desespero causado pelos amalequitas, porque também eles atacavam aqueles que ficavam para trás, e aqui vai uma outra lição para nós. Veja, os amalequitas eram covardes, e o inimigo de nossas almas também, ele é covarde. Ou seja, eles não atacam enquanto o pastor está presente, enquanto os guerreiros estão presentes, enquanto o rei está presente. Eles esperam que alguém fique para trás. Naquele tempo as caminhadas eram longas, e muitos, caminham no ritmo, outros caminham mais lentos, não é isso? E alguns ficam para trás. Eles não atacavam o grupo maior, eles atacavam o grupo menor, aquele que ficava para trás. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, na nossa caminhada, por mais que você tenha disposição e vigor, por mais que você esteja prosperando na sua vida secular, crescendo, avançando, você não pode estar tão acelerado que os seus filhos fiquem para trás, que a sua família fique para trás, que se crie um vácuo, uma distância, uma lacuna tão grande entre você e a sua família, ao ponto de que eles fiquem para trás. Porque os amalequitas, eles atacam aqueles que ficam para trás. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado de crescer, de avançar, mas de trazer toda a nossa família conosco. De trazer toda a nossa família conosco, nem que seja arrastado, irmão. Traz, arrasta, mas não deixa para trás. Porque se ficar para trás, é o que aconteceu. Aqui a família ficou e ela foi atacada, ela foi atingida, mas pela graça de Deus, todos foram poupados. Nenhuma vida se perdeu, todos foram poupados. Então, Jesus viu esse cenário, quando ele chega e vê as multidões, e ele vê que as multidões estão perdidas como ovelhas sem pastor, Mateus 9:36. O mesmo cenário aqui, que essas famílias ficaram perdidas, agora foram levadas pelos amalequitas, estão sem destino, sem rumo, porque eles não têm casa certa. Jesus viu esse cenário, viu que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Quando há ausência do rei, há ausência de direção, há ausência de um caminho seguro. E Jesus viu isso e teve compaixão daquelas multidões, assim como Davi está aqui consternado também com tudo que aconteceu. E ele vai buscar ajuda no Senhor. É interessante que nesse contexto,
onde nós sabemos que Jesus fala que viu as multidões como ovelhas sem pastor, ele vai dizer também que nós devemos pedir ao Senhor da seara, nesse mesmo contexto, Mateus 9, verso 36, 37 e 38. Nesse mesmo contexto, ele vai dizer que nós devemos pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Sabe o que é isso? É que você não consegue dar conta de tudo sozinho. Tem hora que nós precisamos pedir ajuda. E precisamos pedir ajuda ao Senhor da seara. Ele manda ajuda, Ele manda socorro, Ele manda trabalhadores para te ajudar. Às vezes o nosso orgulho faz com que nós achemos que nós vamos dar conta. O problema está acontecendo dentro da nossa casa, então sou eu que tenho que resolver. De certa maneira, sim. Mas no contexto abrangente da palavra, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Peça ajuda ao Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Não se reanimou nele mesmo. Opa, já fui ungido rei. Não, ele se reanimou no Senhor. E aqui aprendemos também que às vezes enfrentamos luta dentro de casa, mas o orgulho nos impede de pedir ajuda. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão dizer? O irmão está pregando, o filho está assim, o pastor, e o filho está... Irmãos, que essa vergonha, esse orgulho disfarçado, ele caia por terra. Porque no contexto em que nós vemos aqui, em Mateus, como foi projetado também, capítulo 9, verso 37 e 38, o Senhor diz para pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores, para pedir ajuda. É muito trabalho. A seara é grande, irmãos. Lidar com família é trabalhoso. Você que é pai e mãe aqui, entende o que eu estou falando? É suave. Cuidar da tua casa, da tua família, é trabalhoso. Mas peça ajuda ao Senhor. Deus envia socorro, amém? Deus envia socorro, envia direção. Então, a pergunta é: alguns dos seus estão sem direção? Alguns da sua casa estão cativos? Alguns da sua família foram levados pelos amalequitas? Peça ao Senhor e Ele vai enviar ajuda. Se você está lutando pela sua família, pelos seus filhos, se você entende que a ajuda, o avivamento veio de Deus, se você entende que ao terceiro dia parecia que ia tudo dar errado, parecia que o inimigo venceu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então peça ajuda ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Deus manda destruir completamente os amalequitas. 1 Samuel capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, e no verso 9 vai dizer que Saul não destruiu completamente os amalequitas, mas ele poupou o rei, poupou os gados. Por que eu trouxe esse contexto, irmãos? Sabe por quê? Aquilo que você não destrói completamente como Deus mandou, pode fazer com que você venha a ser um cativo ou um escravo, ou a sua própria família venha a ser escravizada por aquilo que você recebeu de Deus para destruir e não destruiu. Se Deus está falando contigo, vou melhorar, né? Se há algo que Deus já falou com você para destruir completamente, e você ainda está resistindo, essa palavra vem para reafirmar a você: se não destruirmos, vamos ser escravizados por isso. Vamos ser amargurados, sofrer, vamos padecer debaixo dessa desobediência. Porque Saul sabia que deveria destruir completamente os amalequitas, mas poupou o rei, poupou o gado. Irmão, se Deus já falou contigo, olha, destrói com isso, acaba com isso, rompe com isso, corta isso, não resista, obedeça ao Senhor. Porque Deus está fazendo para livrar você, para livrar a sua família de todo mal e de todo engano. Você entende? Existem coisas que nós resistimos, mas Deus já falou conosco. E vamos pagar um preço se nós resistirmos. Não é isso que Deus quer para nós. A palavra de Deus, ela se cumpriu completamente. No verso de número 8 está escrito: certamente você os alcançará e os libertará. E acontece exatamente isso, como nós lemos no 1 Samuel 30, 18 e 19, que diz assim: Davi salvou os que os amalequitas tinham levados. E é interessante que fala especificamente dos filhos. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem as filhas, porque esse era o motivo da amargura. Deus devolveu tudo. Preste atenção. Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos.
Ele devolveu tudo, mas o desespero deles era somente, exclusivamente pelos filhos e pelas filhas. Mas Deus é tão misericordioso que devolveu tudo. Nenhum despojo, nada do que havia sido levado. Davi trouxe tudo de volta, irmãos. Então, houve grande libertação. Quando o Senhor chegou, a festa do inimigo acabou. Quando o rei chegou, a festa do inimigo acabou. E é isso que nós estamos clamando aqui nesse culto do Espírito Santo. Nós somos pais. É um culto também que traz essa mensagem para os pais, mas traz uma mensagem para toda a família. É trabalhoso lutar pela família, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco para nos reanimar, para nos avivar. Os amalequitas também, eles tinham outros escravos, porque às vezes pensamos que há uma exclusividade para nós que somos filhos de Deus, que estamos na igreja, vamos orar e Deus há de operar, sim. Mas os amalequitas não tinham só o povo de Deus, israelitas, judeus, escravos, não. Eles tinham outros povos. Aí no texto mesmo, fala de um egípcio, verso de número 11, um egípcio que era servo de um amalequita. Adoeceu durante essas incursões militares e foi deixado para trás pelo seu senhor amalequita para morrer. Isso indica que ali também não existiam só o povo de Deus, mas Deus usou até mesmo o seu povo cativo ali para libertar todos, irmãos. Mostrando que a salvação e a libertação, ela está disponível para todos. É pela graça que nós somos salvos, não é por mérito. Talvez você fale, mas aqueles homens eram os valentes de Davi. Olha, o rei Davi já ungido e seus 600 homens valentes, então o Senhor também recompensou o esforço daqueles homens, não é isso? Eram perseguidos por Saul, estavam ali do lado do rei, leais, e você começa a pensar que aqueles homens, ou mesmo Davi, tinha méritos, irmãos. Nós precisamos lembrar que aqueles homens se uniram a Davi na caverna de Adulão, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens eram homens de espírito amargurado, irmãos. Vai dizer que eles eram endividados, irmãos. Eram pessoas inconstantes. Olha isso. Eram esses homens que estavam aqui chorando pelos seus filhos. Eles não tinham méritos. Talvez nessa manhã, qualquer um de nós aqui, se olharmos para esse texto, vamos lembrar: Deus é misericordioso demais. Me deu filhos, netos, família. Eu, que era um homem amargurado de espírito, um homem que estava nas trevas, enfim. Olha isso, irmãos. Não é porque eles eram Davi e seus 600 homens de guerra, porque nessa campanha outros também foram alcançados. Egípcios, enfim, de outras nações que estavam também ali, foram libertos, receberam libertação do seu cativeiro, irmãos. E é isso que nós precisamos lembrar, que Deus tem libertação e salvação para todos, irmãos, e precisamos levar essa mensagem a todos, né? Mas a graça os alcançou, a graça alcançou esses homens, e o texto, ele é claro ao dizer que quando Davi, ele se reanima no Senhor, aqueles amalequitas que estavam fazendo festa, quando vem chegar o rei Davi, a festa acabou. Meu irmão, a notícia para aqueles que se levantam contra mim e contra a sua família: nessa manhã, o rei chegou. Você pode receber essa palavra com fé? Se você luta pela sua família, se você, assim como eu, você luta pela sua família. A Amalequita fala de um povo sem rumo. A internet, o celular que está em nossas mãos, não só na mão dos nossos filhos, que nós também, ela não tem uma direção. Não tem uma verdade, um caminho, um rumo. O povo de Deus, ele tem um rumo, ele tem um caminho, ele tem a verdade. A internet, que está nas nossas mãos, por qualquer aplicativo, ela não tem nenhum caminho. São muitos caminhos. Você está entendendo? É o amalequita, irmãos,
querendo levar a minha vida, querendo levar a sua vida, querendo levar a sua família. E nós nos desanimamos, porque cansa, lutar cansa, irmãos. Mas como Jesus nos ensinou, peça ao Senhor da seara, peça ajuda, peça ao Senhor da seara, e o Senhor da seara, Ele envia. Quando Jesus, olha a diferença, Davi saiu, deixou desguarnecido, rei, mas rei humano. Davi saiu com seus homens e deixou desguarnecido, rei, mas rei humano. Jesus é o nosso rei. Quando se retirou, deixou a gente sozinho, Ele enviou quem? Hein? Você recebe essa ajuda? Para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Jesus não é um rei humano, Ele é Deus. Ele sabia que se deixasse para trás os amalequitas, se alguém ficasse para trás, sozinho, desguarnecido, os amalequitas iam chegar. Então o que Ele faz? Ele envia o Espírito Santo. Então, irmãos, quando o rei chega, a festa do inimigo acaba. E eu quero convidar você que está aqui nessa manhã a se colocar de pé, a lutar pela sua família. É uma mensagem transformadora, porque aqueles pais que estavam amargurados, aqueles pais que estavam tristes, apedrejando, culpando ao rei, agora eles estão felizes, porque eles estão recebendo os seus filhos de volta. Você imagina a alegria também daquele pai, o que teve o seu filho pródigo voltando. Eu imagino que deve ser uma alegria parecida, irmãos, porque estava perdido, mas voltou, irmãos, voltou, os filhos voltaram. Olha isso, a família novamente reunida. Então, se você está aqui nessa manhã e também luta pela sua família, eu quero convidar você a vir à frente. Ainda temos tempo e podemos orar. Se você está aqui e também enfrenta dificuldades com a sua casa, com a sua família, se você está lutando para manter a sua família firme, para que os amalequitas não alcancem o teu lar, a graça de Deus aqui neste lugar, porque quando o rei Davi chegou, os amalequitas tiveram que cessar a festa, e nós vamos clamar aqui, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Ele é o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, se há algum amalequita resistindo, lutando contra a tua família, contra a tua casa, a festa dele acabou, a festa dele acabou, porque nós estamos atraindo a presença do Rei da Glória. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui nessa manhã, o Senhor tem poder para libertar cativos, para destruir as correntes. Não importa se ele está na igreja, está fora da igreja, porque quando a libertação vem, ela alcança israelitas, egípcios, alcança gente de todos os povos, línguas e nações, irmãos. Então não se preocupe se essa pessoa, ela teme a Deus. Se não teme a Deus, somente peça que entre o Rei da Glória, porque quando o Rei da Glória chega, o inimigo tem que ir embora, o inimigo tem que entregar. Então nessa manhã, você que estava resistindo contra o povo de Deus, lutando contra as famílias, o Rei da Glória está presente, o Rei da Glória está presente, o Senhor forte nas batalhas. Essa batalha Davi não precisou usar espada, mas precisou usar a presença do Senhor, o Rei da Glória. Quando o Senhor chegou, Ele garantiu a vitória. A vitória vem pelas mãos do nosso Senhor. Aleluia. Você que está aqui de olhos fechados, que Deus traga a tua memória agora. Aqueles homens lembraram dos seus filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas. Davi também teve as suas duas mulheres. Olha aí, esposa, marido, relacionamento, casamento, família, lar, mesa, ambiente doméstico. Começa a orar pelo seu ambiente doméstico, começa a orar pelo seu casamento, começa a orar pelos seus filhos, começa a orar
lutar pela sua descendência, porque o inimigo queria acabar com a descendência consagrada. Ele levou os filhos, ele levou as primícias, ele queria destruir a descendência consagrada, ele queria acabar com a promessa, mas o rei chegou a tempo. Irmãos, Davi consultou o Senhor. Ele não só se reanimou, ele consultou ao Senhor. E o Senhor disse: olha, receba essa palavra. Certamente você livrará. Certamente você libertará os cativos. Certamente você libertará os cativos. Essa palavra não podia se cumprir somente nos lábios de Davi, mas em Jesus Cristo, o Rei da Glória, se cumpriu essa palavra, porque Ele veio para dar liberdade aos cativos. A palavra se cumpriu na sua plenitude, e Jesus está aqui nessa manhã, trazendo libertação. Irmãos, aquilo que Deus já havia falado para você, acaba com isso, Deus está te reanimando nessa manhã, Deus está nos dando força para cumprir a sua chamada, para cumprir o seu mandamento. Então eu creio, em unidade com a igreja, que o inimigo já caiu por terra em nome de Jesus. A festa acabou. A notícia no império das trevas agora é: a festa acabou naquela casa. A festa do inimigo acabou naquela casa. Não há mais habilitação do inimigo naquela casa, porque o Rei da Glória entrou, porque o Rei da Glória chegou, porque o Rei da Glória decretou. E se você crê nisso, diga amém. E louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Rei da Glória, eu abro meu coração. Aleluia, a Ele, ao Rei da Glória, ao Senhor poderoso nas batalhas, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor forte e poderoso, seja toda a glória. Antes de você voltar para o seu lugar, Jesus enviou o ajudador, o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Volte com essa confiança. Também, se você estava desanimado, essa palavra é uma palavra de ânimo, porque Davi se reanimou do Senhor, o seu Deus. E o rei colocou em liberdade todos os cativos, filhos, filhas, esposas, colocou todos em liberdade. E Ele está aqui nessa manhã para socorrer você e a sua família também. Amém? Que Deus abençoe. Podemos voltar aos nossos lugares com a graça do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Os irmãos